Olá, um bom dia para você. Entre os projetos aprovados nessa terça-feira em plenário, um que responsabiliza os sócios que cometerem fraudes e uma proposta que obriga o governo a enviar todo ano ao Congresso Nacional o plano de revisão de gastos. Veja agora na reportagem de Soraya Mendanha. O primeiro projeto aprovado estabelece regras para responsabilizar sócios que se utilizarem da empresa para a prática de fraudes. Estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, em razão do mero inadimplemento, não poderá implicar a penhora de bens que os sócios tenham antes de entrar na pessoa jurídica. Para a senadora Vanessa Graziotin, a proposta vai dificultar a execução de direitos trabalhistas. Hoje, se a pessoa jurídica não dispor de meios suficientes para o pagamento, a pessoa física responsável pela pessoa jurídica pode plenamente ser alcançada. Como o projeto foi aprovado com alterações, ele volta para a análise da Câmara dos Deputados. Os senadores ainda validaram um projeto que obriga o governo a enviar ao Congresso Nacional, anualmente, o plano de revisão periódica de gastos, para servir de base para avaliar a continuidade ou não de programas públicos. Ela melhora o nosso gasto público, porque tem algumas despesas que podem e devem ser revistas. O auxílio-doença chegou a ter a economia de mais de 3 bilhões de reais. E por quê? Porque não se fazia a perícia médica. O senador Randolfo Rodrigues disse que o país não está em um momento de aumentar o rigor fiscal. Nós temos tido a ampliação da pobreza, a ampliação da desigualdade, 1,5 milhão de brasileiros novos abaixo da linha da pobreza. Não há ambiente para termos projetos que ampliem rigor fiscal. Além disso, os senadores aprovaram um projeto para destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde. Atualmente existem 10.188 estabelecimentos de saúde que ofertam serviços de urgência, dos quais 69,7 estão sob a gestão municipal. Também foi aprovado o projeto que moderniza o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, para ampliar a oferta de vagas e de cursos de capacitação. O projeto descentraliza a administração, que será coordenada apenas pelo Ministério do Trabalho, mas executada pelos estados e municípios. Projeto de lei que prevê construção de hidrovia e transposição das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco foi tema de debate em audiência pública da Comissão de Infraestrutura. Iniciadas em 2005, as obras da transposição do Rio São Francisco visam levar a água até o semiárido nordestino, através de 2 canais de distribuição, resolvendo de uma vez por todas o problema da seca nos estados da região. Mas com as chuvas ano após ano abaixo do normal, o volume do rio caiu. O projeto de lei propõe como alternativa a transposição das águas do rio Tocantins via Rio Preto até o leito do São Francisco. Além de aumentar a vazão, as 2 bacias hidrográficas do norte e do nordeste seriam interligadas, inclusive para a navegação. Fomos pegos de surpresa e ficamos um pouco ou muito preocupados por conta de que nos últimos 5 anos o nosso rio Tocantins e o rio Araguaia têm sofrido uma queda enorme na precipitação pluviométrica. Os convidados da audiência pública criticaram vários pontos do projeto: a viabilidade, a falta de estudos básicos consistentes e o impacto financeiro para um país em crise. Investir recurso, talvez, na recuperação, na revitalização do São Francisco, nas suas matas ciliares, nas suas margens, enfim, talvez traga uma resposta mais rápida, se não tão rápida, mas pelo menos com um custo bem menor e com vantagens ambientais bastante grandes. Diante da unanimidade quanto aos riscos e imprecisões da proposta, a senadora Cátia Abreu resolveu cancelar uma 3ª audiência prevista para a instrução do projeto antes da apresentação do relatório. Eles estão apresentando uma obra para tirar a água, abrir uma hidrovia
de 5 bilhões de reais e que vão levar 5 anos nunca na vida. Se fosse uma grande obra, mesmo cara, mesmo de um período longo, mas que fosse alterar a vida do país, que fosse de fato mexer na economia, gerar emprego e renda, mas eu vejo outras obras de infraestrutura muito mais importantes, muito mais urgentes do que a criação de uma hidrovia do nada. Agora a gente confere a programação das comissões do Senado na manhã desta quarta-feira. Às 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, pode ser votado o projeto que exige exame de vista e de audição para os alunos que ingressam no ensino fundamental. No mesmo horário, na Comissão de Desenvolvimento Regional, o destaque é o projeto que amplia benefícios tributários à Zona Franca Verde, localizada no norte do país. Às 9h30, reúne-se a Comissão de Deputados e Senadores que avalia a medida provisória 814. A MP trata da privatização da Eletrobras. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está marcada para as 10 horas da manhã. Pode ser votado o projeto que aumenta a pena para a fuga de prisão com uso de violência. Às 10h30, audiência pública na Comissão de Educação para debater a reprovação e a evasão em escolas públicas da educação básica. Às 11 horas, várias reuniões. Na pauta da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor está projeto que prioriza orçamento para a conclusão de obras em andamento. Na Comissão de Direitos Humanos, o primeiro item de votação é o projeto que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos centros comerciais. A CPI dos cartões de crédito faz a segunda reunião. Os senadores devem aprovar requerimentos de realização de audiência pública com bancos e instituições públicas ligadas à área financeira. E às 11h30, na Comissão Senado do Futuro, está prevista a votação de requerimento para debater a paz nos estádios. No último dia 13, o Congresso recebeu do Poder Executivo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. É a LDO que vai orientar a elaboração do orçamento de 2019. A proposta tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional até 17 de julho, sob pena de não haver recesso parlamentar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz uma série de regras para o ano seguinte, como as ações prioritárias do governo, transferência de recursos federais para os estados, municípios e Distrito Federal e o setor privado e a fiscalização de obras executadas com recursos da União. Uma novidade em relação às propostas dos anos anteriores é a menção à chamada regra de ouro, que está prevista na Constituição. A norma determina que o governo só pode pegar empréstimo em algumas situações, como para investimento. Não pode se endividar, por exemplo, para cobrir despesas correntes, que são os casos de pagamento de salários de servidores e de contas de energia e telefone. Essa é a primeira vez que o Executivo está visualizando já de antemão que não irá conseguir, ou que pelo menos há um risco elevado de que ele não consiga cumprir a regra de ouro durante o exercício de 2019. Ele já pede que ele possa elaborar a proposta de orçamento de 2019, condicionando receitas e despesas a esta eventual aprovação de um crédito. A proposta também traz as metas de resultado primário para o ano que vem, ou seja, a diferença entre receitas e despesas do governo, com exceção do pagamento de juros. A meta para o setor público consolidado, que engloba todas as esferas de governo e empresas estatais, é de déficit de 132 bilhões de reais. O crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país, está projetado em 3%, o mesmo número previsto para este ano. O governo estima que a inflação fique em 4,25%.
E a previsão é de que o dólar esteja valendo R$ 3,40 no fim de 2019. As contas do governo estão no vermelho desde 2014 e, pela estimativa do Fundo Monetário Internacional, elas só ficarão positivas em 2022, o que vai possibilitar o pagamento dos juros da dívida pública. No ano que vem, o salário mínimo deverá ser de R$ 1.002. O consultor explica que a previsão é baseada na definição das metas fiscais, já que o valor impacta em diversas despesas obrigatórias. Para o impacto conjunto do salário mínimo em todas essas despesas obrigatórias que envolvem previdência, assistência e outras, é de aproximadamente R$ 350 milhões para cada real de aumento. O impacto seria em torno de 17 bilhões de reais em 2019. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias traz ainda um alerta para os poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O valor adicional que eles têm no orçamento desde a aprovação do teto dos gastos públicos no final de 2016 para acomodar despesas que já haviam sido aprovadas termina no ano que vem. A LDO, ela já visando isso, ela contém algumas instruções, algumas orientações para a elaboração das propostas de orçamento desses poderes e órgãos e direciona que eles reduzam as despesas para poderem se encaixar a partir de 2020 já nos limites previstos na emenda do teto, sem considerar mais essa compensação. Outra novidade da LDO para 2019 é que ela não prevê recursos para atender emendas de bancadas estaduais. O quadro geral de restrição fiscal provavelmente é o que leva, então, o Executivo a não colocar isso e tentar reduzir ao máximo a despesa do exercício. Senadores defendem a manutenção da regra atual do reajuste do salário mínimo, que termina no ano que vem. Para o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo é a principal fonte de renda de muitos brasileiros. Mais informações com a repórter Érica Christian. Desde 2008, o reajuste do salário mínimo é feito com base no crescimento da economia e na inflação. Antes dessa regra, a correção do piso era definida pela equipe econômica e votada pelo Congresso Nacional. Mas para que essa regra continue valendo, o Legislativo terá que aprovar novamente a política que, segundo uma medida provisória de 2015, vai até o ano que vem. Ao lembrar que no passado o reajuste do salário mínimo virava um leilão, já que cada parlamentar sugeria um valor, o líder do governo defendeu a continuidade desse cálculo. Defendo que a manutenção do processo, porque dá ganho real ao salário mínimo, é muito importante continuar recuperando a poder de compra do salário mínimo. E é importante dizer que esses anos o aumento foi pouco, porque não houve crescimento da economia. Na verdade, houve recessão, né? Fruto do governo do PT. Agora, com o governo Michel Temer, nós temos crescimento da economia e, portanto, no futuro, o salário mínimo será valorizado. O líder da minoria também defendeu a manutenção da fórmula e destacou que o reajuste atual do salário mínimo tem impactos positivos para a economia como um todo. Até o presente momento ela se mostrou adequada, porque ela não onera tão pesadamente as empresas e o próprio poder público, não é? E, por outro lado, ela garante aumentos reais, ainda que paulatinos, né, com a recuperação progressiva do poder aquisitivo da população. Segundo o DIEESE, 46 milhões de brasileiros têm a renda baseada no salário mínimo, que também é usado como referência pela Previdência Social no pagamento de aposentadorias e benefícios. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A seguir, o programa Argumento com o senador Eduardo Braga. Obrigado pela sua companhia, um bom dia e continue sintonizado aqui na TV Senado.